Olá, quinto ano, tudo bem? Aula de ciência, sistema cardiovascular, sistema circulatório, as duas nomenclaturas são aceitas. E para essa aula de hoje, eu fiz alguns slides para explicar o conteúdo para vocês e ter aqui o recurso do slide. Depois posso também, caso alguém queira mandá-lo no aplicativo, os slides, para ficar mais claro a explicação do conteúdo, do que vocês já me mandaram, o parágrafo que eu pedi sobre o que vocês compreenderam sobre esse sistema, o que eu recebi, eu olhei, li, corrigi, ficaram ótimos, então acredito que o entendimento de vocês está sendo realmente mais até do que o esperado, porque vocês estão fazendo isso com autonomia de alunos de quinto ano, de alunos que conseguem já fazer esse estudo sozinhos ou com auxílio quando é possível dos familiares. Então vamos começar a nossa aula, sistema cardiovascular. Aqui eu tenho o coração, um desenho, uma imagem que eu busquei do coração, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue. Então a principal função do coração, do sistema circulatório é isso, e do coração em si esse bombeamento. Tenho aqui o que compõe esse coração, que ele é um músculo, tudo bem? Temos a veia cava superior, a aorta, artéria pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. E aí eu coloquei aqui para nós algumas informações que eu acredito ser importantes que eu vou passar aqui para vocês sobre esse órgão. O coração dos seres humanos, assim como os outros mamíferos, é um órgão muscular formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Então ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Mas o que é cada um? Átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento de sangue no coração. Então, eles recebem o sangue no coração. Diferentemente dos ventrículos. Os ventrículos eles são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. Então, 2 recebem, que são os átrios, 2 levam para fora e fazem o bombeamento, que são os ventrículos. E aí, coloquei aqui para vocês o mesmo esquema que tem na página 57 do livro de vocês, que é o esquema da circulação sanguínea. Essa circulação sanguínea mostra como que esse sangue circula no nosso corpo. Nós temos aí o sangue que ele precisa receber a oxigenação no sistema respiratório para que ele possa ser distribuído, que o coração possa fazer o bombeamento desse sangue. Então eu tenho aqui no esquema pulmão representando, depois se a imagem não estiver tão nítida vocês podem olhar no livro. Tem o sangue com gás carbônico que é enviado ao pulmão, então ele é enviado ao pulmão para justamente fazer a troca gasosa. E aqui está representado pela cor azul. Tem a artéria pulmonar, depois eu vou explicar artéria e veia, diferenciação. Tem o átrio direito, ventrículo direito, sangue com gás carbônico que volta ao coração. E também eu tenho aqui representado pela cor vermelha o sangue com oxigênio que vai para o coração, então ele já fez a troca gasosa, ele está rico em oxigênio, ele vai para o coração. Tem a artéria aorta, então a artéria pulmonar, pulmão, artéria aorta, coração. Tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sangue com oxigênio que é bombeado pelo corpo. Isso representado pela cor vermelha. E essa circulação sanguínea acontece em todo o nosso corpo. Esse sangue ele é levado a todas as partes do nosso corpo. E aí eu vou explicar para vocês que nós temos 3 principais vasos sanguíneos. Quais são eles, maestra? São as artérias, os capilares e as veias. Eu vou falar um pouco da diferenciação de cada um. Começando aqui pelas artérias. As artérias são vasos que levam sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo, e nesses vasos o sangue corre em alta pressão. Eu acredito que eu já falei com vocês sobre isso, que o rompimento de uma artéria ele demanda um cuidado maior, um atendimento emergencial, porque o fluxo nessa artéria ele é muito intenso, é alta pressão. Então, se você não tiver um atendimento para estancar aquele sangramento, para parar aquilo, você pode perder o sangue, ter uma hemorragia total, e aí danos maiores. E eu tenho os capilares, que são vasos sanguíneos muito delgados, ou seja, finos, que garantem a troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo, porque capilares são finos, então ele está por todo o nosso corpo. E tenho as veias, maestra, que muitas pessoas confundem artéria com veias. Eles falam assim, cortei uma artéria. Não, primeiro que se você rompeu uma artéria, o caso é grave. E uma veia não, uma veia a gente tem um corte, às vezes doméstico, ou em um pequeno acidente, ele rompe uma veia, que a gente fala de vasos. E aí você tem ali um atendimento mais tranquilo, você às vezes em casa mesmo ele vai parar de coagular o sangue, vai parar de sair sangue,
ou às vezes você tem que fazer um curativo, mas é algo bem mais tranquilo que se fosse um rompimento de artéria. Então, as veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Por que disso? Porque tem menos fluxo, porque ela está levando o sangue do corpo para o coração, diferente das artérias que levam do coração para o corpo. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão e, para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas, para evitar que esse sangue entre em refluxo, que ele volte. E aí elas têm essas válvulas. Também coloquei aqui nos nossos slides um vídeo que eu encontrei no YouTube. Ele tem pouco tempo de vídeo, 3 minutos e pouco, se eu não me engano. Eu vou tentar colocar ele aqui, mas de qualquer forma, depois eu vou mandar o link dele também para que vocês possam ver em casa. Então vamos lá. O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre irregular e segue a mesma direção devido às contrações. Aí eu vou parar o vídeo aqui porque eu vou mandar para vocês o link desse vídeo para que a gente possa continuar a nossa aula aqui. Eu vou parar a exibição do vídeo, tudo bem? E aí, quando eu paro a exibição do vídeo, eu vou para o meu próximo slide aqui, que é justamente as questões relacionadas à página 57, que são 7 questões. O que eu vou querer de vocês? Eu quero que vocês copiem essas questões, mas que não preocupem com a correção dessas questões. Por que não, maestra? Porque eu vou fazer essas questões com vocês. Eu vou passar no aplicativo a correção dessas questões. E qual que é a intenção disso? São perguntas um pouco mais complexas a respeito do sistema circulatório e a minha intenção não é que vocês fiquem ansiosos e com dúvida, é que vocês aprendam. Então eu vou passar para vocês a correção dessas questões, para vocês depois, vocês podem comparar, não, realmente é o que eu pensava sobre e tal, mas para vocês ficarem tranquilos quanto a isso. Vocês vão copiar no caderno, depois vão responder, escrevem ao final respostas. E também na página 57 fala um pouco da circulação do sangue, que eu mostrei aqui no slide, depois vocês querem que vocês leiam com bastante atenção. Então, o que tem que fazer, maestra? Copiar as questões. Preocupa com a resposta dessas questões? Não. No próximo encontro eu vou fazer a correção com vocês e enviar também pelo aplicativo. Tudo bem? Para finalizar os slides, eu fiz um último slide aqui com 10 dicas para cuidar do coração. 10 dicas extremamente importantes para que vocês cuidem e auxiliem as pessoas que vocês amam a cuidar do coração, que é sim um órgão muito importante. O sistema circulatório, assim como todos os outros, mas são aqueles que demandam maior cuidado. São esses órgãos específicos, como eu já falei, do sistema respiratório são os pulmões, aqui no sistema circulatório o coração. Primeira dica, diminua o sal, evitar comer alimentos com muito sódio, que é o sal. Segundo, não se estresse, por mais que seja difícil, principalmente para os adultos, então a ajuda de vocês que estão tendo essa explicação é ótima para eles quando eles estiverem bastante ansiosos, estressados. Tenta ajudá-los nesse sentido, não fique assim, porque o estresse é um dos grandes fatores, é um fator, na verdade, muito, que interfere muito no coração, tá bom? Depois nós temos, faça atividade física, muito bom, exercício físico em si, da forma que der para fazer, que se organizar cada um é muito bom.
Não fumes para os adultos, não fumar, porque ele prejudica o sistema respiratório, que vai sobrecarregar o sistema circulatório e, consequentemente, o coração. Cuide do seu peso, alimentação, questão do peso, não deixar o sobrepeso, porque isso traz um malefício. Tem também, alimente-se bem. Lembra que nós já vimos sobre alimentação? Comida saudável, comidas variadas, que contém alimentos energéticos, reguladores, construtores, ter essa variedade na alimentação, comer nas horas adequadas. Então, isso é muito importante. Cheque sempre a pressão, principalmente para os adultos, pressão arterial, aferir sempre essa pressão, ver se está dentro da normalidade ou se precisa tomar alguma providência, ir ao médico. Cuide do colesterol, essa gordura no sangue, ela precisa ser cuidada, ela vai ser cuidada como? Fazendo atividade física, cuidando da alimentação, tendo uma alimentação balanceada, não teremos problema relacionado a isso. E durma bem aqui também, que eu coloquei para vocês, durma bem. Por que é importante dormir? Porque esse sono ele vai permitir um descanso do meu sistema cardiovascular. Então é extremamente importante dormir bem. Não dormir muito tarde, principalmente de não dormir tarde, dormir nas horas corretas, né? Tem gente que dorme às vezes mais do que o tempo de sono, outros dormem menos. Não é dormir muito tarde, nem acordar muito tarde, é dormir na hora que tem que dormir e acordar na hora também que tem para acordar, para que você tenha ali o dia para fazer suas atividades e a noite realmente para o descanso. E 10º, cuide da saúde bucal, mas é porque sistema cardiovascular com saúde bucal que tem a ver. Os cientistas, os médicos dizem que muitos dos problemas que acometem o coração são por bactérias que estão na nossa boca, que às vezes não tem um cuidado com a higiene bucal, essas bactérias afetam o coração e isso causa problemas muito sérios. Então tem que cuidar da higiene bucal, que é imprescindível para tudo. Então eu vou finalizar aqui os nossos slides e vou para o livro. Página 57, já falei sobre os exercícios, vão copiar, mas não preocupa para responder que depois eu vou auxiliar. E aí depois disso vocês vão fazer as páginas 58 e 59. Vou ler cada exercício aqui para vocês para ficar mais tranquilo na hora de fazer. As células dependem do sistema respiratório, do sistema digestório e do sistema cardiovascular para obter nutrientes e oxigênio. Que líquido do corpo transporta os nutrientes e o gás oxigênio até as células? Qual é o líquido envolvido no sistema circulatório que passa por todo o nosso corpo? Letra B, qual é a função das artérias, das veias, dos vasos capilares? Falei sobre todos eles aqui e a função principal de cada um. 2. O gráfico abaixo apresenta dados de um experimento em que foi medida a pulsação de algumas pessoas da mesma idade em situações variadas. Em dupla, analise o gráfico e responda as questões. Não estamos em sala, então infelizmente não faremos em dupla, vocês não farão. No gráfico eu tenho na vertical o número de pessoas dessa pesquisa e na horizontal pulsações por minuto. E cada um representado aí por cores. Quantas pessoas foram avaliadas no experimento? Isso vai somar a quantidade de pessoas. Quantas pessoas apresentam de 75 a 80 batimentos por minuto? C. De acordo com o que vocês aprenderam sobre o coração, qual barra melhor representa pessoas em repouso? Qual barra representa melhor pessoas fazendo algum tipo de atividade física? Lembrando que quando eu faço atividade física, esses batimentos eles aceleram. D. Por que não há pessoas que apresentam valor zero durante as medições das pulsações? Mesmo em repouso, mesmo quando eu estou dormindo, descansando, meu coração não para de funcionar, meu sistema cardiovascular está funcionando. Há somente uma diferença porque eu estou em repouso. Pensa nisso para responder. 3. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Tirinha aí da turma da Mônica. Acorda, Cebolinha, acorda, acorda. Acorda que o café já está na mesa. Como seriam os batimentos cardíacos de alguém que estivesse em uma situação como a do Cascão no primeiro quadrinho, porque ele está em situação de perigo, assustado, com medo? Pensa nisso. Como fica seu coração quando você passa por algum tipo de situação como essa? B. No último quadrinho, descobrimos que o Cebolinha estava dormindo. O que acontece com os batimentos cardíacos quando estamos dormindo? Justifique a sua resposta. Dormindo em repouso, porém, meu sistema continua funcionando. E aí, nós finalizamos a nossa aula de ciências. Lembrando que vamos para as principais informações. Sistema cardiovascular, coração, é o bombeamento do sangue. Esse sangue ele vai circular por todo o meu corpo pela circulação sanguínea. Eu tenho as artérias, veias e capilares, cada uma com uma função específica. Lembrando que as artérias têm grande fluxo porque ela leva o sangue do coração para o corpo e as veias levam do corpo para o coração, por isso o fluxo é menor. E eu quero que vocês revejam, pode voltar no conteúdo, dar mais uma lida, sublinhar, grifar o que for mais importante. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar também.
Quero agradecer imensamente o retorno de vocês, a parceria de vocês e da família, e dizer que eu estou aqui tentando me aperfeiçoando, fiz esses slides. Vocês vão ver depois na outra aula de matemática, fiz uma aquisição também para as aulas de matemática, e espero que isso possa chegar até vocês de uma maneira mais tranquila, porque o meu intuito aqui realmente é fazer para vocês. Além de ser a minha profissão e eu gosto do que eu faço, eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês com todo o cuidado. Então, um beijo imenso, com todo carinho, fiquem bem, até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau!